Eu não sei se vocês conhecem mitologia, mas eu tenho trabalhado bastante com lendas e mitos no laboratório de histórias. E ontem aconteceu uma coisa muito incrível, que é... eu fui assistir um filme que se chama A Vida Invisível, inclusive acho que todos os brasileiros devem assistir. Filme incrível, né? Vamos assistir filmes brasileiros, né? Para que a Ancine não seja destruída. E... Bom, enfim, esse filme ele tem um olhar muito, muito forte voltado ao universo feminino. Em que sentido? No sentido de que a história é contada de uma forma bastante intensa e simbólica. E o que isso tem a ver com o meu trabalho? Tudo a ver. Porque mitologia é isso, né? Quando nós pensamos em mitologia, a gente pensa que são histórias contadas oralmente, né? E depois de muito tempo são escritas, ou não, mas que são contadas de geração em geração, né? Dos mais velhos aos mais novos. São histórias que percorrem diversas populações. E nesse sentido, quando a gente pensa nesse legado da humanidade, que é a mitologia, a gente precisa pensar que parte de todos nós está nessas histórias. Todos nós temos deuses dentro de nós. Todos nós temos Zeus, Afrodite, que são os deuses mais famosos da Grécia Antiga, por exemplo. Todos nós temos Oxum, Xangô, né, que são também orixás, deuses de matriz africana. Todos nós temos arquétipos e relações com esses deuses. Então, essas histórias pertencem a um legado da humanidade. Mas o que isso tem a ver com o filme A Vida Invisível? Bom, e com esse universo feminino? Bom, quando nós pensamos no universo feminino, né, que foi oprimido pelo patriarcado durante milênios, nós pensamos em um universo que permanece, mesmo que as opressões sejam gigantes, a gente consegue permanecer alguma coisa de legado feminino, né? Da nossa ancestralidade feminina. E nesse sentido, os mitos, essa questão da oralidade antiga, da oralidade ancestral, faz toda a relação com esse feminino, que é contado de uma forma circular, atemporal, né? Assim como a natureza. Nós não contamos, não olhamos para a natureza de uma forma linear, ocidentalizada. A natureza é circular. A ecologia, né? É uma ecologia. Nós temos um universo de possibilidades dentro das questões da natureza. E assim também acontece com a mitologia. Bom, o filme A Vida Invisível é um filme brasileiro e tem a sua personagem, uma das suas personagens principais é Eurídice. E o nome já denota, já nos leva a um olhar para a mitologia. Eurídice é uma personagem da mitologia do conto de Orfeu, né? Ela era a amada de Orfeu. E nessa tragédia desse conto, dessa mitologia voltada a Orfeu, né? Desse herói, né? Que também a Grécia e Roma
A gente tem culturas extremamente patriarcais, então a mitologia também tem um viés patriarcal, né? A Eurídice, ela é uma mulher no filme que tem o sonho de ser uma grande pianista. E ela é filha de um casal de portugueses tradicionais. Um padeiro, né, casado com uma portuguesa, enfim, que vieram para o Brasil se estabelecer na década de 50. E eles têm 2 filhas. Uma dessas filhas acaba se casando, se namorando, né, se interessando, se envolvendo com um grego chamado Iagos, um marinheiro. E esse marinheiro a seduz e ela acaba fugindo, viajando com esse grego. Ela percebe que era um erro, que ele era um canalha e que deixou ela sozinha, grávida, e volta pro Brasil. Voltando pro Brasil, ela volta para casa, obviamente, e o seu pai é expulso. E diz que Eurídice está no Conservatório de Viena. Conservatório de piano, assim, né? Conservatório de Viena, e ela não... e o pai dela diz que entende que a Guida, a sua irmã, é uma traidora, né? Que ela envergonha a família. O que não é verdade. Ela não acredita, né, nessa história, e a Guida acaba, durante a sua vida inteira, escrevendo cartas para Eurídice. O que tem a ver a Eurídice do filme A Vida Invisível com a Eurídice de Orfeu? Vou contar a história de Orfeu, então. Orfeu era um rapaz lindo. Desses rapazes que, quando passam, as pessoas se hipnotizavam, não é que elas se apaixonavam. E não eram só as mulheres, os homens também. Ele era um rapaz extremamente lindo. O que acontece com Orfeu? Orfeu ganha uma lira do seu pai Apolo, né? Apolo, deus grego também. E ele ganha essa lira, e com essa lira ele tem essa possibilidade de encantar os seres. Então ele hipnotiza qualquer pessoa, né? Além de ser um rapaz majestoso, lindo, ele hipnotiza qualquer indivíduo com a sua lira. Então ele sai, né, pelas ruas, tocando sua lira, e as pessoas se agradam com aquele tocar tão belo. É um rapaz da beleza. Ele acaba se apaixonando por Eurídice e ela por ele. Eles se casam, e que linda história de amor. Se não fosse grega, quando a gente pensa em histórias gregas, a gente precisa pensar em tragédia. Os gregos trouxeram o legado da tragédia para o teatro, para qualquer história, inclusive. Eurídice, então, acaba sendo assediada, digamos, estuprada, por um cara chamado Ateneu. Ateneu, um poderoso príncipe de Atenas. Gente, ela foi estuprada. E nesse tentar fugir desse estupro, ela acaba caindo na mata, tropeçando em uma serpente. Essa serpente pica Eurídice e ela vem a falecer. Orfeu encontra sua esposa, né? O corpo da sua esposa, e chora demais, né? Enfim, fica extremamente triste. Ele é um artista. O que Orfeu nos lembra é aquele artista, né, de rua, que encanta. Sabe aquele rapaz que você tá no ônibus
e ele entra no ônibus contando uma poesia, declamando uma poesia, contando uma história. Existem os vendedores e tal, mas é o poeta. E você tá de fone de ouvido. E você tá vendo aquele rapaz. Ele tá contando, tá declamando uma poesia, tá tocando uma música e você tira o fone e você se hipnotiza. Esse é o Orfeu. Essa é a maior, pra mim, é a maior evidência de que a mitologia existe dentro de nós. Bom, enfim, Eurídice vai pro mundo dos mortos, pro reino de Hades, o deus dos mortos, para os gregos. E o mundo dos mortos é somente para os mortos. Os vivos não têm permissão para entrar nesse espaço. E Orfeu convence todos os seres a levarem ele até Hades. E quando ele chega no portal de Hades, com a sua lira, ele convence o deus dos mortos a entrar naquele lugar e resgatar a sua amada. Ninguém perguntou a Eurídice se ela queria ser resgatada, né? Mas tudo bem. Gente, então, Orfeu move mundos e fundos para encontrar Eurídice, convence o deus dos mortos, gente. Com a sua lira encantadora, ele hipnotiza o deus dos mortos. Ele é muito potente. E então ele convence Hades, e nesse convencimento eles têm então um contrato. Nada é de graça também. Outra coisa outro legado dos gregos na sua mitologia é que nada é de graça, gente. Nada é de graça. E nada sendo de graça, Orfeu precisa então voltar antes de amanhecer. Sair do mundo do reino de Hades antes de amanhecer. E além disso, ele não pode olhar para trás. Ele resgata Eurídice e não olha para trás. Afinal de contas, se raiar o sol e o primeiro raio entrar no mundo de Hades e um vivo olhar para o mundo dos mortos, isso seria um grande erro. E se isso acontecesse, Orfeu não teria o retorno de Eurídice ao mundo dos vivos. Eis então que Orfeu começa a percorrer o mundo dos mortos, ele estando vivo com a sua lira. Para que Eurídice o reconheça, ele toca a lira no mundo dos mortos, no reino de Hades. Então ele sai na penumbra, né, percorrendo o mundo dos mortos à procura de Eurídice. Até que em um momento ele sente que alguém pega na sua canela. E ele sente então que é Eurídice. Ele pega ela no colo e correm os dois. Porém, nesse tentar agarrar Eurídice, ela acaba tropeçando e nessa confusão, Orfeu acaba olhando para trás. E lá estava apontando o primeiro raio de sol. E ele vê o que é o reino de Hades, o mundo dos mortos. Lembrando a vocês que os gregos têm a tragédia. E Orfeu não tem o direito de levar a amada para o mundo dos vivos. Ele retorna sozinho ao mundo dos vivos e se entrega a perdições, a prazeres, e não consegue encontrar a paz só com a sua lira. Então ele acaba percorrendo a cidade com o canto mais triste, mas que encanta todos. Qual o recado dessa história?
Qual a lição dessa história? Faça alguma coisa de bom com a sua dor, com o seu mundo dos mortos. Faça alguma coisa de boa, faça alguma coisa de bom depois de enxergar o seu inferno. Sabe aquela pessoa que entra em depressão profunda? Quando ela retorna, ela precisa ressignificar isso. Ela precisa ressignificar esse momento. Esse é Orfeu em si. Mas o que tem a ver com a vida invisível? Bom, além do nome, Eurídice, a Eurídice também é uma musicista, né? É uma pianista. Ela acaba entrando, ela e a sua irmã, ela e a Guida, acabam entrando num elo perdido entre as duas. As duas se perdem uma da outra. As duas estão no reino dos mortos, uma procurando a outra. E ao contrário de Orfeu, Eurídice não consegue ir adiante com a carreira de musicista. Enfim, também não quero dar spoiler do filme, mas é um filme que olha para uma questão mitológica também, mas muito voltada ao olhar feminino. A quem é Eurídice? Orfeu não está aqui. Apesar de também haver um filme brasileiro com Orfeu, que é com o Tony Garrido, e tem uma cena que ele tá num lugar em que ele tá num inferno, assim, enfim, né? Procurando essa Eurídice. É um filme brasileiro incrível, né? Mas para além disso, né? O que nós podemos enxergar além? Eurídice não precisa ser salva. Os homens não precisam nos salvar. Nós não precisamos de heróis. Nós precisamos nos apropriar das nossas próprias vidas. E esse filme tem sangue. Mas é um sangue do parto. É um sangue do olho vivo. É um sangue da língua presa. Daquilo que eu não pude falar. Bom, enfim, tem várias outras questões agora que me vêm na mente sobre esse filme, mas em relação à vida invisível e o meu trabalho com mitologia, é isso que eu preciso dizer. E eu fiz esse vídeo de 20 minutos praticamente para falar sobre isso, porque eu fiquei extremamente empolgada, assim, né? Que filme incrível, incrível. Viva o cinema brasileiro!